lá para a gente trabalhar divulgação da psicanálise e dos livros também, que eu preciso divulgar mais. Sim, eu até pedi para a senhora aquele dia, só Uhum. que eu não consegui ainda. Eu entrei, mas eu não consegui, eles estavam cobrando. Ah, quem faz Lá, quem. lá sai gratuitamente. Uhum, Lá sai gratuitamente. uhum, E tem também lá embaixo para você comprar ele, acho que é o físico, né? Por R$ 5,99. uhum. Só que quando eu apertei, não consegui. Aí eu vou tentar essa semana novamente. Isso aí é o pessoal da publicadora mesmo, da UP Books, que, Sim, que fazem. Então eu não tenho muito acesso, só compartilhei mesmo. tá ok. Mas A senhora tem vários livros? Que benção! tem, tem esse e deixa eu abrir aqui, eu já mostro aqui. Deixa eu abrir o site da UP Books aqui. Só vou chegar lá. Ok. upbooks.com.br. Eu tenho algumas participações em alguns livros deles lá, que se chamam Viagens Fantásticas pela Bíblia. Ah, eu vou anotar, deixa eu anotar aqui. Vou mostrar aqui. Ah, tá. Obrigada, professora. Sim. Deixa eu colocar aqui. Ok. Deixa eu só trocar o. Deixa eu trocar aqui e aí sai lá. Trocar a apresentação. Editora Upbooks. Que foi aí. A editora é essa aí que está aparecendo. Ele Aham, tem vários livros cristãos, muita coisa boa. E aí, quando você coloca lá o meu nome pesquisando aqui em cima aqui, vai aparecer esse aqui, que é o da Porta de Linha até a Nuvem de Glória. Eles são quase 300 páginas falando exatamente do tabernáculo. Só o tabernáculo, sim. medidas, tem muita coisa boa nesse livro aqui. Foram mais de 2 anos de pesquisa para chegar nesse livro. Então, eles estão Que investindo na maravilha. divulgação desse livro e eu vou começar a fazer alguma coisa também em questão de divulgação para esse livro. Esse foi lançado em 2019. Esse do meio aqui não é meu, não. É outra pessoa. Mas esse do cantinho aqui, O Caminho das Águas, é meu também. Esse Caminho das Águas é bem interessante. É, Ele é bem interessante também, tá num preço bacana aqui, tá com um descontinho. Ele, esse Caminho das Águas, ele foi lançado em 2014. Aqui minha foto. Foi num momento bem turbulento, na verdade, de vida mesmo. Sim, Aí eu fiz ele debaixo dessa pressão de ministerial mesmo, né? sim. Essa frase dele aqui é bonita, eles deixaram, né? O título do livro é um tanto quanto curioso, porque fala do deserto, né? E fala de águas, né? O caminho das águas, a jornada no deserto. Parece que não combina muito água com deserto, né? Mas ao longo Sim. desse povo caminhando ali no deserto, eles vão encontrando água.
e Água e muitas fontes. muitas fontes. Então, todas essas fontes, né, naquele outro livro, todas aquelas fontes, tudo aquilo eu peguei e, e falei daquilo de maneira muito pessoal, muito íntima, exatamente da dor, do processo que a gente passa para chegar, né? E o primeiro Sim. capítulo que eu escrevi foram as águas de Mara. É bem interessante também. Ah, que lindo. As águas de Mara são águas que parecem um oásis no deserto, mas quando a gente vai beber, elas são águas amargas, elas são águas que ferem e não dão vida. E são pessoas que a gente vai encontrar na nossa vida, na nossa caminhada, até mesmo da família, ou não. Na verdade, aquilo que nos causa decepção é aquela pessoa que a gente deposita confiança, né? Então, a maior parte dessas pessoas são da nossa família, porque nós vamos depositar nossa confiança e nosso amor nelas. E então eu falo dessas águas de Mara, do quão doloroso é querer nos apoiar em alguém e aquela pessoa não é exatamente aquilo que você queria que fosse, na verdade, né? Porque a pessoa é a pessoa, independente daquilo que a gente quer que ele seja ou não. E Verdade. tem uma canção aí até da Marília Mendonça, que é aquela que faleceu, ela faleceu lá na nossa cidade, lá em Sim, Gerais, e no período a gente ouvia muita música dela no rádio para todo lado, e tem uma música dela que fala assim: eu me apaixonei pelo que eu inventei de você. é verdade. Às vezes nós inventamos, né? A gente inventa, a gente põe as pessoas num padrão e a gente Verdade, decepcionamos com aquilo que a gente inventa do outro. Pode ser do pai, pode ser da mãe, verdade, pode ser de uma figura pastoral, de um salvador, que seja, né? E perfeição a gente tem em Cristo. verdade. Mas, na nossa imaturidade, a gente vê o oásis, agora, né? Eu tenho água para beber, e aí a gente não encontra. Então, eu falo sobre essas coisas, né? Dessa falta. Profundo, muito profundo. É bom, os dois livros são extremamente profundos, são extremamente profundos. Esse aí da Porta de Linho até a Nuvem de Glória é o que a gente vai estar trabalhando, né, para a divulgação dele. Sim, E esse livro ele é fantástico, ele fala de todas as nuances do tabernáculo e também fala da trajetória de Cristo para buscar a igreja. Porque a gente sim, que imagina bem. que Cristo saiu dessa porta e foi Sim. entrando, né? Aham. É, na verdade, não. Na verdade, Efésios fala que ele saiu, despiu-se da sua glória. Então, ele estava no Santo dos Santos, veio buscar o homem cá fora e Sim, depois nos levará. Então, ele fez esse caminho todo, vindo e voltando. Então, ele verdade. sabe bem esse caminho. Eu falo sobre isso, né, da porta de linho até a nuvem de glória. É o caminho que o É, cristão eu vou adquirir. Nossa, me chamou muita atenção. Eu só mesmo assim maravilhoso. quando eu li, É, vou adquirir. são livros para estudo mesmo. E E o tem outros próximo que eu livro conheço. vai sair quando? Já está com ele na agulha? Eu tenho vários temas aqui, o negócio é tempo, né? Mas, É, né? é, mas eu quero muito elaborar um livro que eu não sei se está aqui o livro, se eles tiraram, mas chamava-se Viagens Fantásticas pela Bíblia, alguma coisa assim. Deixa eu colocar. Bíblia. Quando a senhora estava falando das águas, né, de Mara, Sim, aí antes, assim, antes da senhora falar das águas, a senhora falou assim, porque no deserto nós achamos que não vamos encontrar, né,
água e é um lugar onde tem fontes. Sim. E, e depois a senhora falou assim, e na verdade, né, as minhas palavras, que ali, no meio desse sofrimento, né, o Senhor ele vai nos forjando. Mais ou menos, né, eu entendi assim. Aí me veio direitinho assim, interessante. Você falava, sabe assim, pérolas. Hum, Eu vi um bocado de pérolas. E aí eu falei assim, aí eu pensei naquilo aí, você falou comigo assim. Ela falou das águas e interessante que a ostra, né? As pérolas, elas passam por um processo muito, mas muito difícil mesmo, né? Ali, atritos, conflitos, mas depois nasce cada pérola e interessante, nas águas, nas né? águas. Então, nas águas, porque, né, a gente sabe que as ostras, né, elas vivem nas águas e você vê ali aqueles atritos todos que ela vai passando ali dentro dela. Depois sai aquelas pérolas maravilhosas. Então eu tenho certeza que esses caminhos aí que o Senhor está dando, né, para a senhora, todo da Bíblia, vai sair aí pérolas Hum, maravilhosas para a edificação do corpo de Cristo. amém. O meu próximo pensamento aqui para o livro, primeiro tô com alguns projetos. Um deles são palavras hebraicas, é o que a gente já meio que traz aqui. Sim, E aí a proposta é trazer isso em livro, para ficar fácil de pesquisa. sim, E, e tem um que já está há muito tempo, eu perdi um rascunho dele, mas é isso aí que você falou. Tem um tempo, né? E agora estudando, me formando, na verdade, na psicanálise, eu consigo olhar diferente para essa pessoa sim. que é o Joabe. Joabe, Joabe. maravilhoso. Então eu tenho esse projeto já no meu coração de falar sobre a síndrome de Joabe. Que bênção. Ô, pastora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você, não quero ser invasiva, viu? Por favor. É só mesmo para o meu entendimento. Por que você resolveu fazer psicanálise? Por uma questão pessoal ou porque você sentiu no seu coração que era um caminho que junto agregava bastante junto à palavra? Sim, então, quando eu estudei o bacharel, a gente fez o bacharel em teologia pastoral. Sim, Então, ele tem um pouco disso de aconselhamento. Aí, eu fiz uma pós-graduação em sim. aconselhamento cristão. A gente fez 1 ano. E, e aí vieram psicanalistas. Isso foi em 2019. Vieram psicanalistas. Psicanalista Marcelo Calado, tem uma que é do Brasil, esqueci o nome dela, o Instituto Raízes, que ela trabalha. E eu fiquei, e são cristãos, são pastores, são pessoas que servem no ministério e que conseguiam falar da alma de uma maneira profunda. E aquilo ficou ali na minha cabeça. Quando eu fui para o Brasil, eu tinha estudado eu tinha estudado, eu queria me envolver com o estudo das crianças, da psicopedagogia. Foi meu intuito trabalhar com crianças como psicopedagoga. Estudei, eu tenho meu diploma lá no Brasil, só que na hora de exercer essa função lá no Brasil, eles me enviaram a carta dizendo que estava invalidado, não sei o quê, mas eu só estudei. Falei, meu Deus, aí eu teria que estudar outras coisas, e aí eu voltei para cá, não deu tempo.
de validar ele, pedagogia e psicopedagogia. E fiquei com isso na minha cabeça. E aí uma grande amiga, que é até cantora, escritora também, se vocês quiserem procurar por ela, chama-se Gláucia Afonso. No processo dos livros dela, eu ajudo bastante ela a produzir essas coisas. E até escrevi no livro dela, deixa eu ver se eu encontro o livro dela aqui. Aqui, ó. Esse é o livro dela, fazer uma propaganda aqui, ó. Ativismo Religioso. Vou anotar aqui, ativismo religioso. É, é, a Gláucia, ela... Não vou nem esquecer do nome dela, porque o meu. Aqui Afonso. não me chamam de Glaucilene direto, só de Gláucia, desde Gláucia. pequena. Então não vou esquecer. Então, a publicadora é a Livre Press, uma coisa assim. Livre Então, Press. esse livro dela é muito pesado, na verdade. Eu tenho algumas lives Sim. que eu fiz com ela, e ela começou a fazer um curso de terapeuta, ela é terapeuta, ano passado. Sim. Eu falei, ai, Glaucia, eu tô querendo fazer alguma coisa além da teologia, para ajudar mesmo, até para escrever melhor. E aí eu fui por esse caminho da psicanálise. Então, foi um caminho que veio desde 2019, crescendo essa vontade de fazer algo para entender o Uhum. desejo, entender o ser humano de fato e de verdade. E uma dessas Sim. pessoas que eu tá na minha mente de estudar é Joab. E agora Joab. eu vou conseguir fazer um estudo dessa síndrome de Joab, que o que é isso? É aquele que serve a Deus somente pelo título. Na verdade, Sim. ele serve à igreja, ele não serve a Deus. Ele, Sim. ele serve pelo título. Ele quer o título, ele quer ser o general, ele quer ser o melhor, Uhum. mesmo que nunca serviu a Deus de fato. Mas ele quer estar na frente do exército de Sim. Deus. Entendi. É um tema pesado. É pesado, Tema né? Mas pesado. eu acredito que hoje a gente está vivendo uma época que as pessoas só querem palavras bem doces, né, Sim, pastora? é, Sim, só mel. O pesado, na verdade, você é excluso, você é colocado para o lado. Eu é. vejo isso muito em algumas lives, às vezes, que a gente percebe, você vai ver que vários pastores que falam hoje muito sobre o ganhar, o ter milhões de visualizações. Mas se você chegar com uma palavra que vem de encontro à mudança de atitude, à mudança do caráter, a falar das mãos limpas, das vestes, né? Tá falando coisas que é para te levar para ter um relacionamento real com Jesus, né? Com Deus. Nossa, você automaticamente é colocado de lado. Sim, Você é sim. colocado de lado. E eu tenho, assim, né, particularmente, eu tenho observado muito isso. Mas a palavra que sempre o Senhor coloca no meu coração, né? Porque o que adianta você ser conhecido de muitos agora e naquele dia o Senhor falar assim, eu não te conheço. Misericórdia. Eu prefiro, né? Eu prefiro, É, então, não ser conhecida aqui, mas eu quero ser conhecida pelo Senhor. Porque às vezes você é até cortada se você falar alguma palavra que não está de acordo, né? As uhum, almas, ou seja, as pessoas elas vêm como estão, mas hoje não é assim, tem uma mudança de vida. Não, continue como estão. Vocês estando aqui está bom. hum, Então, assim, né, precisa assim de pessoas assim realmente que, né, que tenha
né? Uhum. Essa coragem, né, de falar, né, de dizer. Eu costumo assim, Jesus, eu vejo Jesus como uma pessoa amorosa, uma pessoa mansa, mas ao mesmo tempo eu vejo ele como uma pessoa muito assim, a autoridade do Senhor. Jesus, ele chegava e ele falava, e quer ficar comigo? Você vai ficar. Não quer ficar comigo? Você também não fica, né, pastor? Então, assim, que Deus, né, amadureça mesmo, né? Eu gosto muito. Eu fiz essa pergunta para a senhora porque eu, há muitos anos atrás, muitos anos, eu queria muito entender algumas atitudes, algumas. Eu fazia uma busca, na verdade, pelas coisas que eu passei, eu fazia uma busca, e, ao mesmo tempo, o Senhor, ele falava muito comigo, então eu li muito, eu gosto demais da psicologia. Eu fui ver, eu ia muito atrás para que e eu achava um mimo do Senhor, porque eu ia na palavra, eu estudava, 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 eu ficava ansiosa, o que eu queria, eu não encontrava, e passava 2 dias, aquilo vinha. E quando eu ia verificar, né, algumas matérias sobre a psicologia, elas se interligavam, né? Tanto também, né, a psicanálise, né? Eu também eu li pouquinho, né? Mas assim, eu acho um campo que é maravilhoso. Eu acho assim a psicologia, a psicanálise, campos maravilhosos para que você entenda a máquina que é o ser humano. Eu até, eu até brinco com algumas pessoas, assim, né? Que há uma resistência, na verdade. Aí eu digo, se você resiste a, a alguém que estude e te ajude com a sua mente, você também tem que rejeitar todos os outros médicos. Sim, verdade, Se você não aceita alguém que estuda a sua mente, não aceite alguém que não aceita o dentista tirar sua cara, então. verdade. Porque Sim, nós só vamos trabalhar com a mente, é com o verdade. que a gente chama de psiquismo. Sim, E a, a psicanálise, ela trabalha tirando as nossas máscaras, tirando. E a psicologia, ela trabalha meio que te dando armas para vencer o dia a dia, e a psicanálise faz o contrário, a psicanálise te desarma. Então, eu gosto muito da psicanálise. que A maravilha. psicanálise desarma, a psicanálise te coloca diante da realidade, te coloca diante da frustração, Sim, não põe maquiagem. é verdade. Eu acredito, eu concordo. Eu gosto muito, viu, pastora? E a senhora falou uma palavra aí que a Bíblia, tudo passa pelo processo mental, né? Então, se tudo passa pelo processo mental, nós precisamos sim de estudar, né? A mente, né? Sim, Eu estava observando um dia desse, a senhora, depois eu vou procurar essa figura, e se a senhora me permitir, vou mandar lá no direct para a senhora dar uma olhada. O nosso ouvido, se nós olharmos o nosso ouvido, ele é direitinho mesmo um feto. é assim, né? Ele é um feto. E isso agora, em poucos estudos, agora eu gosto muito de ler, e poucos estudos, eles conseguiram fazer perfeito em algumas orelhas, o feto direitinho. Então, a gente chega à conclusão que o quê, né? Que tudo que você ouve, mesmo você sendo lá ainda, né? Um bebezinho lá no ventre da sua mãe, isso vem agora trazer depois reações quando você já é um adulto. Embora você não tenha um entendimento total, mas você está ouvindo, né? Sim. Você não tem um entendimento. Então, tudo passando por esse processo mental é Ó. maravilhoso que muitas pessoas quisessem mesmo, né? E o Senhor, ele fala, né? Tanto sobre a mente, os pensamentos,
né, nossos que tem que estar, né, levados, cativos a Ele, e, Isso, e Ele nos traz, como a senhora falou aí, da psique, que Ele nos traz a nossa realidade, porque é, diante dele, ninguém pode viver com máscara, né? Diante do Senhor, ninguém tem condição de viver com máscara. Então, é maravilhoso, né? Nossa, muito lindo. Eu gosto aqui, muito de ouvir. Se a senhora desse prove- uma aulinha uma aula da palavra, mostrando aí que a Bíblia sim, está sim, cheia, né? E as pessoas, às vezes, elas não aceitam. Que isso, psicólogo? Que isso, psicanálise? é, Bababá. Não, mas o nosso Senhor é o maior sim, psicanalista. sim, ele ouvia. Provérbios 23:7 fala, porque assim como imagina a sua alma, assim a pessoa é. Assim Sim, como o homem 23, pensa, 7, né? assim ele é. E se a gente vê tantas pessoas que aparentemente estão bem-sucedidas, mas na alma dele ele imagina outra coisa. Verdade. E É aí ele verdade. pode estar rodeado de tanta coisa, mas ele se sente rejeitado, ele se sente inferiorizado. Assim ele não vai ter alegria enquanto não tratar isso. É verdade. É, Verdade. é maravilhoso. É É maravilhoso. maravilhoso. A senhora se a senhora se formou ou vai se formar agora? Eu estou formando pelo Instituto FD, já fiz o meu TCC e estou atendendo as Que meninas para fazer o bom. fechamento. Eu creio que em setembro eu já termino, mas eu já estou apta para atender. Que E o bênção. outro é pela Uninter. Pela Uninter é um bacharel em psicanálise clínica. E aí esse eu vou demorar um pouquinho, que são 4 anos. Eu fiz o primeiro ano agora, então falta 3. Ah, Mas mas pelo, passa rápido. pelo instituto eu já estou apta. Eu tô lendo esse livro aqui, ó, essa brincadeira aqui, ó. A grossura dele. Eita, meu 700. Deus. É, a gente tem um grupo de estudos toda terça-feira, Sim, e nesse grupo de estudo a gente está estudando casos clínicos e a gente conversa muito lá só sobre essas coisas, e a gente vai estudar um ano junto. São 5 pessoas só. E a gente lê, a gente traz artigos, então a gente vai crescendo, se ajudando e, e também atendendo. Eu consigo atender pessoas, eu tenho uma supervisora, né, sim. que me ajuda com os casos, mas é bem interessante atender mulheres e ver elas A senhora renascendo. escolheu trabalhar com jovens, mulheres, Por, en- crianças, o por quê? enquanto, eu estou atendendo todos que aparecerem. Crianças ainda não, de 18 para cima. Ah, sim, sim. 18 para cima. Bacana. Vamos lá, vamos fazer nossa apresentação aqui hoje. Vou guardar meus livros aqui. Hoje a gente vai falar sobre a Páscoa. Eu trouxe não muita Sim, coisa, mas a gente vai falar, voltar na minha proposta aqui. Para vocês que estão ouvindo aí pelo Spotify, tá? Você está aqui no grupo Hebraico aos sábados. Você, se você quiser, pode participar, mas hoje não é sábado, hoje é domingo. Ontem eu estava voltando da Flórida, então eu estava em voo e a gente foi para o aeroporto 2 da tarde e chegamos quase meia-noite em casa, porque tem embarque, desembarque e todas essas coisas. E consegui fazer hoje a aula para vocês, tá? Então eu vou postar para você que está ouvindo aí pelo YouTube, tá? Se você quer ter acesso ao PDF e todas as coisas, procure @Luciana Mais Hebraico no Instagram. Tem um link lá na bio que você participa do nosso grupo, e lá no grupo você vai se deparar com
todo o material por lá. Esse material aqui, por enquanto, a gente não vai divulgar ele. Eu vou fazer o fechamento de todas as festas judaicas primeiro, depois eu coloco ele por completo lá, tá? A gente vai falar hoje da Páscoa, que é uma dessas festas judaicas. Nós temos a Páscoa, a festa dos pães asmos, festas das primícias, nós temos depois Pentecostes, nós temos a festa dos tabernáculos e a festa das trombetas, é isso. Então é isso que a gente vai falar. Hoje a gente vai falar sobre a Páscoa, somente a Páscoa, tá? Jesus e as festas de Israel. Podemos ver Jesus nas festas de Israel? Sim, em todas elas, tá? Por que estudar esse tema? Porque é uma revelação da salvação e nós cremos que toda a Bíblia, toda ela é inspirada por Deus, ela é teofinestos, ela é soprada pelo Espírito Santo, e Romanos 11:36 diz, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, tá? Deus tem uma razão para todos os relatos bíblicos, incluindo as festas de Israel. E aí as festas de Israel é um tempo oportuno, Moadim de Deus, tá? Moadim de Deus, o tempo oportuno. Então é isso, a gente não vai falar sobre o Hanukkah e o Purim, que são festas que vieram depois em Israel. Algumas igrejas falam sobre isso, mas não estão exatamente ali na Bíblia, mas na cultura judaica. As festas comemoradas pelos judeus atualmente, que é o Hanukkah e o Purim, são lembranças e não ordenanças bíblicas, tá? Por que a gente fala de Jesus, a gente fala de judeu? Para quem não sabe, Jesus foi um judeu. Para quem não sabia, Jesus é judeu, nascido em Belém, da tribo de Judá, nasceu em Israel, viveu em Israel, foi morto em Jerusalém, tá bom? Festas da primavera. Então, nós temos a Páscoa, que é a nossa primeira festa, depois vem a festa dos pães asmos, depois vem as primícias e Pentecostes, e temos as festas do outono, que é as festas das trombetas, o dia da expiação e o tabernáculo. Eu não citei esse dia da expiação, mas está aí, a gente vai falar sobre ela também, tá? Dica de leitura durante esses dias, Êxodo, Levítico e Deuteronômio, para você compreender melhor, tá? Então, a gente vai falar sobre a Páscoa, que é no dia 14º do mês de Nissan. Mais para frente, eu creio que no próximo sábado eu consigo trazer um desenho desse calendário aqui. E logo após vem a festa dos pães asmos. Você pode perceber que no dia 14º é a Páscoa, no 15º dia até o dia 21, que é consecutivamente, naquela semana, é a semana de comer pães sem fermento, que é a festa de pães asmos. Então, pensa aí, dia 14, sábado, até o dia 21, no outro sábado. Dia 14 é a Páscoa, mata o cordeiro, come a Páscoa, no outro dia já começa a festa dos pães asmos e vai até o próximo sábado, que faz o fechamento. Então, essas festas estão interligadas, Páscoa e pães asmos. Primeiro, nascer de novo, aceitar a Cristo, vem para Jesus, todo mundo conhece, o sangue de Jesus, né, nos purifica, e depois é viver sem o pão sem fermento, depois é remover o pecado da nossa caminhada, que a gente chama de ethos vivendi, é a nossa vida, tá? E a gente está falando sobre isso aqui, né, Glaucelene? Não é só vir para Jesus, né? É só o cordeiro morto ali, a festa, não. Tem 7 dias depois, tem uma caminhada para viver com pão sem fermento, para comer o pão sem fermento, ou seja, para viver uma vida sem pecado. A gente vai dizer que está sem pecado 100%, mas a gente não vai pecar conscientemente fazendo mal para o nosso irmão, mentindo
e burlando a lei, enfim, tem um etos vivendi aí, tá bom? Então, essa Páscoa que a gente vai falar, onde teve início essa Páscoa e o que significa essa Páscoa em hebraico, é sobre isso que a gente vai falar, tá? Onde teve início e o que significa essa Páscoa em hebraico é bem interessante, tá? E é um feriado bem importante, porque ele vai lembrar a todos nós, na verdade, sobre a fidelidade de Deus. Fala sobre isso no Novo Testamento, eu preciso me preocupar com as festas judaicas, não para fazê-las, tá? Não para fazer essas festas, não como um legalismo, mas você precisa entender que esses são os princípios bíblicos que nos mostram exatamente a salvação. Então, ela vai falar da lembrança da fidelidade de Deus e vai falar do livramento, da escravidão ali, da promessa cumprida, promessa feita a Abraão, a gente vai voltar lá atrás, da liberdade do povo, da terra nova, da nação livre, dos descendentes livres. A gente vai falar sobre isso. Páscoa é isso, é o cordeiro que foi morto para livrar da morte. Onde foi o primeiro dia que aconteceu a Páscoa, onde foi inaugurado a Páscoa? Tem um dia de inauguração da Páscoa? Tem, se você não sabe, você vai abrir comigo aí agora, Êxodo capítulo 12, e a gente vai falar sobre isso. Deixa eu só fazer uma contextualização aqui. Moisés chega no Egito, o povo sai, o povo não sai, aí começam as pragas por causa do coração duro de Faraó. O povo ainda estava no Egito, começam as pragas. E essas pragas chegam no ápice, que o ápice é a 10ª praga, que é a morte dos primogênitos, tá? É a praga dos piolhos, a praga das rãs, das moscas, e a morte dos animais, e tumores e úlceras, gafanhotos, e a praga das trevas, que foi a 9ª praga, e por último, a 10ª praga, que é a morte dos primogênitos, tá? Quando olhamos com o olhar do povo do Egito, nós podemos dizer que era praga. Mas para o povo de Israel, eles podiam chamar de maravilha, porque eles não estavam sendo afetados por isso, tá? Eles estavam lá, mas não estavam sendo afetados por essas pragas. Havia uma divisão ali, claramente. O povo do Egito sofria e o povo de Israel não, tá? Então, é praga para eles e maravilha para o povo de Israel. E aí vem, então, a Páscoa de Deus, que é Êxodo capítulo 12. Eu vou ler aqui na minha versão King James atualizada, que diz o seguinte, versículo 1. Depois disso, o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito. Que esse mês, versículo 2, que esse Êxodo 12, 2, que esse mês seja para vós o princípio dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, no dia 10 desse mês, que cada homem tome para si um cordeiro para cada família, um cordeiro para cada casa. E se a família for pequena, para consumir um cordeiro, então se juntará com o vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas. O cordeiro será escolhido na proporção que cada um puder comer. O cordeiro será macho, sem defeito, de 1 ano. Vós o escolhereis entre os cordeiros e entre os cabritos. Versículo 6. E vai guardar esse cordeiro até o dia 14. Então, dia 10, eles vão escolher esse cordeiro no mês de Nissan, no primeiro mês do ano, e vai ficar olhando esse cordeiro, olhando para ele até o dia 14. No dia 14, então, eles vão se reunir e vai matar esse cordeirinho inocente aí. Versículo 7. E vai pegar um pouco do sangue e vai passar sobre os umbrais das portas, nas vergas das portas, das casas em que vocês comerem esse cordeiro.
Naquela mesma noite, vocês vão comer aquela carne do cordeiro grelhada no fogo, com pães asmos, tá? Não fermentados. Vocês vão comer esse cordeiro com pães sem fermento. Versículo 9. Não comereis nada cru, nem cozido em água. O animal inteiro, incluindo as cabeças, as pernas e os miúdos, tem que ser assado em brasa. Faz um churrasco aí. Versículo 10. Nada deixareis até sobrar pela manhã. Se caso sobrar, vocês vão queimar o que restar, tá? Ao comer, versículo 11, vocês estão prontos para partir. Vocês cinjam os vossos lombos, vocês colocam as sandálias nos pés, vocês colocam os cajados nas suas mãos. Vocês vão comer às pressas. Essa é a Páscoa do Senhor, versículo 11. Então, aqui, nesse texto, foi instituída a Páscoa, tá? Porque viria aí a morte sobre eles e eles passaram esse sangue nas portas, mas ao mesmo tempo eles comeram desse cordeiro. Então é isso, tá? Êxodo 14, versículo 42 diz assim: passou, né? Pessar, o Senhor passou. O Senhor passou. Não, não, 42 não. Então, meia-noite, isso, versículo 29. Todos os primogênitos foram mortos, né? Só não foram mortos, versículo 27. Esse é o sacrifício da Páscoa. Ali não morreu os primogênitos por causa do sangue nas portas. É só ler o versículo do capítulo 12 todinho aqui que você vai conseguir entender. Tá? Vem para a aula, Fábio, o link está por cima aí, ó. Só clicar nesse link aqui do chat aqui, deixa eu ver. Entra com a gente ao vivo aqui. Então é isso, tá? E o que é esse Pessar em hebraico? O que é isso? Esse é o Pessar do Senhor. Que festa é essa, né? Por que colocar o nome dessa festa dessa maneira? O cordeiro ele é vigiado, depois o cordeiro é morto no 14º dia, e ali eles vão comer às pressas, vão comer com pães sem fermento. O que é isso? Então, essa é a Páscoa, tá? Quando a gente olha para esse texto em hebraico, eu vou abrir a minha concordância aqui, tá? Concordância em hebraico. Eu vou abrir para vocês também. A palavra em hebraica aqui, que algumas pessoas vão compreender melhor, outras não. Mas como eu disse, qualquer dia desse a gente vai estudar melhor o hebraico, a gente vai entrar melhor nesse texto, tá? Deixa eu ver, eu estou nesse texto aqui. Isso. Então, essa é a palavra em hebraico, Pessah, na concordância Strong, tá? Pessah, Páscoa. E aqui tá as vezes que essa palavra aparece, né? Êxodo 12, 11, né? Comerás apressadamente a Páscoa do Senhor. Então, esse cordeiro morto, esse cordeiro inocente sacrificado, ele tem um nome de Páscoa. Interessante isso, né? Vocês vão comer a Páscoa do Senhor. Vocês vão matar a Páscoa. Esse sacrifício, ele é chamado, esse cordeiro sacrificado é chamado de Páscoa. Tá? Então, tem vários textos aqui falando, né? A vítima animal da Páscoa é chamado de Páscoa. Enfim, aqui é fácil entender, tá? Páscoa. Mas tem uma palavrinha aqui que nos chama a atenção. Vem da raiz hebraica passar. Vamos dar uma olhada no que é essa raiz hebraica? Então, eu vou lá na raiz hebraica
passar. Essa é a raiz hebraica passar, tá? Nesse mesmo texto fala, olha, vocês vão pegar o sangue, vocês vão passar. Usar, utilizar esse sangue, passar por cima ali dos umbrais da porta, tá? É bem interessante, né? Parece o português mesmo. Mas tem um texto aqui nesse Pessar, nessa raiz passar, que é bem interessante. É passar por cima. Páscoa é isso. É a morte passar por cima por causa do sangue. É a morte pular. Mas tem um outro sentido também bem interessante, muito interessante, que ele aparece algumas vezes, tá? Uma das primeiras vezes é Mefibosete, segundo Samuel 4:4, que fala que Mefibosete ficou aleijado dos pés, ou ficou manco, começou a andar pulando, né, meio que manquetando. Então, essa palavra aparece aqui também, né, manquetar, ou ficar coxo. É, outro texto interessantíssimo, esse é interessantíssimo, que é o 1 Reis 18:21. Deixa eu só parar a apresentação aqui. Eu achei esse texto para vocês. 1 Reis 18:21. Deixa a Bíblia online. 1 Reis 18:21 vai usar essa mesma palavra, pessar, mas em outro contexto, tá? Para vocês verem como o hebraico ele se ajunta, ele conversa entre si. 1 Reis 18. O contexto de 1 Reis 18 não tem nada a ver, irmã Luciana, com a Páscoa, mas tem aqui uma palavrinha que a gente tem que gravar bem, que é a palavra pessar, passar. E nesse contexto aqui, o rei Acabe está lá brigando com Elias, chama Elias de perturbador de Israel. Você, perturbador de Israel, uma boa palavra também para a gente pesquisar depois, né? Em hebraico. E aí, ele diz o seguinte para o povo de Israel, versículo 21. Ele diz o seguinte: Elias se chegou ao povo de Israel e falou: até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Olha que palavrinha. Até quando vocês vão pular? Até quando vocês vão ficar ali em cima do muro, com os pés em dois lugares, como um banquinho balançando, sem saber o que vai decidir? Até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Deixa eu só ver o que a minha Bíblia, na linguagem de hoje, vai trazer para nós. Se tiver com a Bíblia aí, Glaucilene, quiser ler também. 1 Reis 18:21. Poucas pessoas, se a gente não estudar, a gente nem imagina que essas palavras vão ter algo em comum, que a Páscoa, passar por cima, Deus passando por cima e não matando o povo, pulando ali aquelas casas, né? A palavra Páscoa é isso, é passar por cima do pecado. Perdoar é pular, né? Vamos dizer assim. Aquelas casas Deus pulou. E aí vem essa palavra que até quando vocês vão cochear, vocês vão pular, vocês vão entender o que Deus está falando, não? 1 Reis 18:21. Deixa eu ver o que a minha está dizendo aqui, versículo 21. Até quando claudicareis das tuas pernas? Uau! Se o Senhor é Deus, segue-o. Se Baal, segue-o. E o povo não pôde dar resposta. A minha até claudicareis em tuas pernas. Não sei nem o que é claudicar, gente. Deixa eu dar uma olhada no dicionário aqui.
Dicionário de sinônimos. Claudicar. Deixa eu ver o que é. Claudicareis. Até quando claudicareis? Até quando capengueis? Uau! Manquejar é a mesma palavra que eu usei mesmo. Manquejar. Claudicareis. Até quando vocês manquejarão em tuas pernas? Até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Até quando você vai manquejar? Uau! E aí essa palavra aparece de novo nesse mesmo texto. Esse passar, esse pessar, que é passar por cima, que é manquejar, que é o anjo de Deus passando. Aparece de novo no texto, aparece. Aparece no versículo 26. Deixa eu achar o versículo 26 aqui, marcar. Aqui, ó. Tomaram o bezerro que lhes deram e prepararam, invocaram o nome de Baal. Aqui está falando dos 400 profetas de Baal. Eles disseram: Ah, Baal, responde-nos. Porém, não havia nem voz, nem quem respondesse. Então eles manquejaram sobre o altar, eles saltaram sobre o altar que tinha feito. Deixa eu ver minha versão aqui. Não houve nem voz nem sinal, ninguém respondeu. E eles dançavam, a minha tá dançavam seus rituais em torno do altar que haviam construídos. Então eles começaram a pular, a saltar sobre o altar que eles haviam construídos. A Bíblia é tremenda quando ela usa esse jogo de palavras, né? No mesmo texto, ele fala até quando vocês vão cochear em dois pensamentos, até quando vocês vão pular aí seus pensamentos, e de repente os profetas de Baal entram em desespero e começam a pular em volta do altar. É uma visão exatamente do que ele perguntou para eles. Olha aí, vocês estão como esses profetas, vocês estão pulando, vocês estão manquejando aí nos pensamentos, firmes pensamentos com Deus. Se é Deus, é Deus. Se não é Deus, não é Deus. Decida. O mesmo texto lá de Êxodo e esse texto do profeta de Baal aqui, Elias, vai falar a mesma coisa para nós. Decisão, vida, comprometimento. Até quando vocês vão manquejar, até quando vocês vão saltar em volta daquilo que não há resposta, não há retorno. Se Deus é Deus, adore a Deus. Se é Baal, adore. E lá no Egito, da mesma maneira, se vocês acreditarem no que Deus falou com vocês, que vai vir o anjo da morte, e que ele vai passar por cima das vossas casas, se ele ver o sangue nas portas, é uma questão de fé, é uma questão de crer, que o sangue tem a ver com a morte ali, com o anjo passar por cima. Então eles creram, eles confiaram, eles não manquetaram ali nos seus pensamentos, e Deus passa por cima ali, evita aquelas mortes. Então é isso. Esse é o texto que a gente vai trazer. Isaías 35, aqui ó, versículo 6 diz: Então os coxos vão saltar como servos, e a língua dos mudos cantará, porque as águas virão no deserto e os ribeiros no ermo, né? Aquilo que a gente estava falando. Águas do deserto virão e os coxos saltarão como os servos. Os servos são aqueles animaizinhos que pulam bastante porque precisam, né? Vivem no deserto. Tem outro texto aqui, ó. Atos 14, versículo 9, versículo 8. Atos 14, deixa eu colocar aqui. Atos 14. Atos 14,
versículo 8 em diante. Estava sentado em Listra um certo homem leso dos seus pés, coxo desde o ventre da sua mãe, que nunca tinha andado. Então ele ouviu falar de Paulo, e Paulo, olhando para ele, viu que ele tinha fé, disse em voz alta: levanta-te sobre os seus pés. E ele saltou. E ele andou. Não podemos, né? A gente finaliza aqui, trazendo uma aplicação pessoal para nós. Não podemos ficar mancos, aleijados. Jesus é a nossa Páscoa. Tá? Jesus é a nossa Páscoa. Então, vamos voltar lá para a nossa Páscoa. Tem outro texto muito interessante também que eu vou trazer para nós aqui. Primeira carta aos Coríntios, o capítulo 5, 7, versículo 7, diz o seguinte: alimpai-vos do fermento velho, para que sejais nova massa, assim como estáis sem fermento. Esse texto também vai servir para a próxima semana, para o nosso próximo estudo, que Paulo está falando aqui da festa dos pães asmos, né? Porque Cristo é a nossa Páscoa. Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, nós não temos dúvida de que Cristo é a nossa Páscoa. Outro texto também bem interessante. Quando falamos de sacrifício, quando falamos de Páscoa, a gente não pode esquecer de Isaías 53, né? Versículos 5 e 6, diz o seguinte: mas ele foi Cristo, foi ferido por nossas transgressões, moído por nossas causas, né? Por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz, éramos coxa, agora podemos saltar de alegria. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha e cada um de nós desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele, Cristo, a nossa Páscoa, a iniquidade de todos nós. E aí continua esse texto maravilhoso aqui. Tá? Então, vários textos, várias coisas que a gente pode falar dessa Páscoa maravilhosa, que é Cristo, e trazer esse texto também da Páscoa como pular, como saltar, como manquetar, também como um ponto de decisão, como um ponto de flexão. Né? Talvez você chegou aqui só para estudar sobre a Páscoa, mas Deus está te cobrando um ethos vivendi, Deus está te cobrando aí uma forma de vida, né? Um jeito de vida diferente do que você está vivendo. Tá? É isso. Só tive a Glaucelene aqui comigo hoje, e quando a gente olha para os primogênitos mortos ali no Egito, Cristo, ele é o primogênito também, né? Que a gente pode olhar como primogênito que foi morto por nós, por nossos pecados também. Então, tem uma ligação muito grande, tá? Páscoa, e a gente não vai falar sobre a Páscoa no tabernáculo. Se você quer saber, a gente tem um livro, já falei sobre isso, tá? Da porta de linha até a nuvem de glória, a gente fala lá mais sobre isso. O que a gente trouxe hoje, né? Onde teve início essa Páscoa, Êxodo capítulo 12, e o que significa Páscoa em hebraico, significa Pessar, que é passar por cima, manquetar. Deus pulou aquelas casas, tá? Então é isso. Se você gostou, compartilha aí, e que Deus abençoe você. Lucilene, quer acrescentar alguma coisa? A gente já vai terminar aqui hoje. Já tem 1 hora que a gente está por aqui. Foi uma bênção. Nossa, maravilhoso, professora. Só tirar Uhum. uma dúvida. Tem uma passagem, como a senhora disse, nós hoje não temos que celebrar não temos a obrigação de celebrar a Páscoa judaica, né? Uhum. Porque eles fazem ali um processo todinho, né? Mas uma das coisas que me chama a atenção nesse processo da Páscoa judaica
eu até tinha notado aqui, o foco dele central é a libertação, né? Uhum, A liberdade, né? Que o Eterno trouxe a eles do Egito, certo? uhum, E uhum, nessa comemoração deles ali, uma das partes que me chamou muita atenção é, eu não sei se estou pronunciando certo, porque tem muitas pronúncias no hebraico que eu não consigo falar certinho, é uhum. o Agadá. Agradar. Eu acho que é bem essa palavra, né? Uhum, Agadá. Ela me chama muita atenção. Como a senhora disse, Jesus era um judeu. Jesus cumprindo, né? Ele sim celebrou a Páscoa e também a última ceia, ou seja, né? Simbolizando ali o pão no seu corpo, o cálice, o vinho ali, né, o seu sangue derramado por nós, ou seja, hoje, né, para nós, o Senhor se fez peça, ou seja, o sangue dele passado sobre nós, que nos garante essa liberdade, essa vida, né, uhum. que nós temos a esperança. E no Agadá, eles falam de 9 verbos. E o que me chama interessante, o que me chama assim, muita atenção desses verbos, que eu até anotei aqui, né, que são verbos de louvor e adoração ao Eterno, ao Senhor, que são, se a senhora me permite, e por favor me corrija, né, que eu quero aprender mais e mais, que é agradecer, louvar, elogiar. Também esse elogiar, ele pode ser também com a beleza, né, do nosso Deus, do nosso Senhor, valorizar a exaltação, a glorificação, bendizer, enaltecer o nome do nosso Senhor. Então eu vejo assim que o Senhor Jesus, né, ali sendo um judeu, quando ele ali, a última ceia e a Páscoa, né, que eles comeram, eu gostaria até que um dia, se possível, a senhora, quando tiver essa oportunidade, porque eu já vi muitas pessoas fazerem, assim, confusão com a última ceia e a Páscoa. Para mim, a Glaucilene, nos meus estudos aqui, o Senhor, ele celebrou a Páscoa, porque ele era um judeu, e também a última ceia. Eu acredito que ali eram duas coisas juntas, mas distintas, porque ele disse assim: vão e preparem, comprem, ou seja, preparem, né? E a gente sabe que o judeu, ele prepara tudo, há uma organização da casa, uma limpeza, a reunião da família, né? E ali agora, né, a gente sabe que os mais velhos vão contar, né, e vão trazer ali depois, e todos ficam ansiosos pelo momento da celebração que é comer, né? E ali eles misturam o doce com o amargo para celebrar, né, a alegria e a tristeza. E eu vejo Jesus, pastor, uma vez eu fui corrigida, não, claro que não, Jesus não fez isso. Eu falei, fez, né? Fez sim, porque ele estava ali cumprindo aquilo que o próprio Pai ordenou. E ele era um judeu, né? Então, assim, eu não sei se eu estou correta, tá certo, pastora, porque às vezes, já foi tantas correções que eu recebi, assim, dizendo, não, isso está errado. Mas eu acredito que ele celebrou a Páscoa e depois a ceia. Então, aí você tá lá naqueles textos que ele fala o seguinte: olha, é, tem um homem que vai passar com um cântaro, ele está com a sala preparada para nós, né? Não sei se eu Sim, é esse texto aí que você está falando. E aí Jesus foi e compartilhou ali o pão, tanto é que Judas falou ali
traição, né? Compartilhou o pão, quem está sentado aqui comigo vai ser um dos meus traidores aí e tal. E também o vinho. Então a gente sabe que o Seder, que é essa janta que o judeu faz, que ele cita esse Haggadah, que é uma oração, que eles mencionam Elias aí nesse dia, tem vários procedimentos, tem 4 copos de vinho ali, cada vinho tem é uma tradição, na verdade, a tradição oral. Sim. Cada vinho tem um significado, então Jesus, ele faz isso, a Bíblia fala que ele faz, ele é judeu e ele cumpre essas coisas, né? E aí diz, eu tô até com um texto rápido aqui, mas diz o seguinte, que ele acabou de fazer isso, né? Nós estamos aqui em Mateus 26, vamos lá? Sim. Mateus 26, né? Que a gente vai falar dessa Páscoa e Cristo, né? Deixa eu ver. Jesus, a ceia do Senhor, 26, né? Enquanto comiam, Jesus pegou um pão, deu Sim. graças. É esse, né, que você está falando? Tomar e comer, esse é o meu corpo. Sim. Ele está fazendo aqui o Seder. Ele está Isso. fazendo a janta da Páscoa, né? Em seguida, tomou o cálice, tomar e beber, e esse é o sangue da nova aliança, derramado por vós e tal. E aí, versículo 30, ele canta um hino de louvor e vai para o Monte das Sim. Oliveiras, correto? Então, Então, de noite aqui, ele pastora, vai. Uhum. sim, então, a senhora vê, ó, enquanto comiam, então, enquanto eles participavam do Seder, não é isso? Uhum. Agora, Sim, a senhora vê aqui, essa parte que é o próprio Jesus cumprindo o que eu acabei aqui também de falar, que é o Agadá. Ele louvava, ou seja, sim, ele fazia que ele engrandecia, louvava, elogiava, exaltava, glorificava, abençoava, enaltecia ao Pai. Então, eu fico assim, nossa, tô até assim emocionada, né? Porque eu vejo, né? O Senhor sempre fala desse chamado na minha vida, e com poucos instrumentos que eu tenho, porque o Senhor sabe da sede que eu tenho, mas o Espírito Santo eu vou anotando. Eu vou uhum, anotando e eu fiquei tão maravilhada com essa aula agora da senhora, e da senhora sim, tirar aqui para mim, né, esse presente aqui para mim é um mimo do Senhor, porque então, enquanto comiam, e quando a gente fala assim, gente, eles estavam fazendo seda, não estavam, não sim, estavam, sim. porque ali não estraga, né, pastora? Uhum. Ué, ao pôr do sol, esse texto fala do versículo 17, né? No primeiro dia da festa dos pães asmos, os discípulos se aproximaram, tal, o pacto da traição, e vai, por aí vai, né? E aí tem essa ida de Jesus para o Sinédrio, né? Jesus é levado perante o tribunal, Pedro nega Jesus, Pilatos lava a mão, e tá tudo aqui em sequência, né? E aí vem Sim, a crucificação de Cristo, que está lá sim, no capítulo 27, né? No capítulo 27. sim, E aí Jesus passa 3 dias e ressuscita. sim. Jesus é, Glória a cha- Deus. Jesus é chamado de primícias, né? Primícias. Aleluia. Então ele se ressuscita como a primícia de Deus, né? Ele morre como cordeiro. É isso. Essa datação aqui, se a gente for pegar bem aqui, é uma datação bem complicada, que quando a gente pega o dia do judeu, para ele o dia começa às 6 da tarde e termina no outro dia, 6 da tarde. Então, Sim, o que para nós é sexta-feira, 6h30 da noite, para eles é sábado,
que já tem Sim, meia hora que está no sábado. E para nós é só sexta-feira, 6h30 da noite. sim. Tem uma maneira de olhar essa datação, é bem complicadinha, mas Jesus, ele dentro desse período do Pessah e da festa dos pães asmos e das primícias que acontecem essas coisas, tá? Não tem como a gente Uhum. se aprofundar nisso, mas eu vou deixar isso para um outro dia. Mas sim, ele participa, sim, com certeza. É, Com certeza ele participa desse ceder, ele canta louvores, ele, né? Não sei se ele recita, exalta. todos esses. Ele é traído, ele é preso, ele é maltratado e ele morre como um cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Aleluia. Eu não tenho os textos aqui, ou a plena certeza, que não é uma pesquisa minha, mas eu já ouvi que no momento do sacrifício do cordeiro da Páscoa no templo, é o período que Jesus estava morrendo, que seria 3 da tarde, alguma coisa assim. E eu não tenho Sim, certeza disso, que eu mesmo não fiz a pesquisa, eu só ouvi e também não pesquisei. Mas é algo que, se alguém quiser pesquisar aí, fica à vontade, tendo as respostas, pode trazer para nós aqui, que a gente ouve, tá? O Bruno Conceição, que está ouvindo a gente ali no YouTube, ele diz que o nosso sacrifício santo que nos livra, que nos faz passar por cima da condenação é Jesus. Glória a Deus. E o Bruno também fala, até Paulo frequentava as sinagogas judaicas aos sábados, mas tudo era para estar entre os religiosos, o objetivo é estar com o povo de Deus, o evangelho precisava alcançar. Sim, Jesus falou, ficar em Jerusalém, Samaria e depois os confins da terra, tá? Então ele fala bem para quem que ele vai pregar, né? Jesus sim. precisava estar à prova da lei, sendo ele, sim, Jesus, a Bíblia fala que Jesus não descumpriu nem um pontinho da lei. Glória a Deus por isso. Ele fez tudo que a lei mandou que fizesse. Até mesmo o sacrifício no templo, quando ele nasceu, a mãe dele foi lá e sacrificou um pombinho. Está lá em Lucas, capítulo 4, eu acho. E as pessoas não leem isso, eles não gostam de ler essas coisas porque querem fazer uma separação, um desligamento. Não precisamos voltar ao legalismo. Não é isso que eu prego aqui, tá? Mas precisamos conhecer as bases da nossa fé, conhecer textos como esse de 1 Coríntios, capítulo 5, 7, que a pessoa lê e fala assim: Jesus é a nossa Páscoa. O que é isso? Então, Jesus é aquele que nos livra da condenação, Jesus é aquele que dá o futuro para a nossa geração, Jesus é aquele que nos livra da condenação, do pecado, simplesmente pelo sangue, pelo poder da nova aliança, pelo poder do sangue, só por isso. Só porque Amém. ele quis, porque ele decidiu, porque ele quis. Lá em João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo, isso vem dele, porque Deus amou. Vem dele primeiro. Então, foi decisão dele se sacrificar para que possamos estar cobertos da condenação. Ele foi o cordeiro que se entregou, né? Jesus não foi morto, Jesus se entregou. É diferente, né? Ele se entregou por nós. Então, é isso. Corretíssimo, Glaucilene. Continue estudando, continue estudando. Qualquer dúvidas e perguntas, pode me chamar lá, eu tento responder quando tiver com tempo. Vou E eu perguntar sim. Obrigada, pastor. Eu vou ver preciso. se consigo E fazer a nossa próxima aula. eu queria só falar algo, queria falar algo rapidinho, não tomar mais o seu tempo, que nós olhamos assim, as pessoas falam, como a senhora falou, não é legalismo. Na verdade, o princípio, ele é o fim. A senhora vê, vou tirar do meu povo do Egito para levar para Canaã. E hoje, nós saímos do mundo para ir para uma vida eterna em uma nova Canaã. Então, o princípio é o fim, e o fim é o princípio. Então, não tem como nós separarmos uma da outra
está tudo coligado. Jesus foi o peça para o povo judeu e ele é o peça para todo aquele que crê nele hoje, porque o sangue dele passa por cima de nós e nos livra da morte para a vida eterna, né, pastora? Eu Amém. graças no Senhor, que o Senhor continue poderosamente a minha oração, a sua vida, te dando instrução, sabedoria, conhecimento, e que muitas almas, né, sejam alcançadas, né, através das ministrações que o Senhor tem colocado e colocará através da sua vida. Viu? Amém. Muito obrigada. Jesus abençoe. Amém. Obrigado, Glaucilene. Obrigado pelas orações. Ó, próximo encontro, a gente vai falar, então, da festa dos pães asmos, tá? O que isso tem a ver com a igreja e o que isso tem a ver com Cristo. E a gente vai falar desse fermento aí. Por que que essa festa está logo depois da Páscoa e que isso tem a ver com o fermento? O que que o fermento significa? O que que o fermento simboliza para nós? Então, tudo isso a gente vai dar uma olhada nisso. E pode ter sacrifício com fermento no templo? Opa, a gente vai ver isso também na próxima semana. Vejo vocês sábado e que Deus os abençoe. Beijo, obrigada, pastora. Fica Amém. com Deus. Boa semana.